Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar atividades com teste, certo? Além disso, eu vou ensinar algumas configurações para vocês que precisam fazer para que seja um pouquinho mais fácil de os alunos responderem esses questionários e conseguir enviar sem problema nenhum, ok? Então vamos lá, o primeiro passo é acessarmos o site do Google e fazer login com nossa conta institucional, certo? Vocês podem ver que eu já fiz o login aqui, a gente vai clicar no Apps do Google, Google Sala de Aula, certo? A minha turma já está aberta aqui, que é para facilitar o andamento do vídeo, tá? Para ir um pouquinho mais rápido. Então o primeiro passo é a gente ir lá em atividades, né? Clicamos em atividades, a gente cria agora atividade com teste, beleza? Quando a gente clica e cria atividade com teste, ele vai pedir, vai abrir uma página e vai pedir para nós o título. Que título que é? No meu caso eu vou criar uma avaliação de matemática, certo? Só para mostrar para vocês como fazer a pergunta, a resposta e mostrar a quantidade de ponto que está valendo cada pergunta, beleza? Vamos lá. Avaliação. Digitei errado, vamos lá. Avaliação de matemática, beleza? Aqui em instruções a gente vai dizer para os nossos alunos o que é para ele fazer, quanto ponto vai valer aquela avaliação, se é uma avaliação bimestral, se não é, certo? Então eu vou botar aqui, avaliação bimestral do primeiro bimestre. Então eu coloquei isso só para vocês verem que as instruções que a gente pode deixar ali é isso. Aqui vocês podem deixar quanto ponto vai valer cada questão, se vai ter questões que vão ter peso 2 ou não. Aí fica a critério de cada professor, certo? Então vamos lá. Quando a gente criou uma atividade com teste, automaticamente o Google cria um formulário aqui embaixo, certo? Então a gente clica nele e abre ele. Vamos aguardar um pouquinho. Então, olha só, ele criou o nosso formulário e é aqui dentro que a gente vai criar a nossa prova, ou a nossa avaliação, ou um questionário simples, tá? Então, vamos lá. O título é Avaliação de Matemática. Então, aqui embaixo, na descrição, a gente pode deixar primeiro bimestre. Isso vai ficar a critério de cada professor, né? Podemos deixar o nome da nossa escola ali dentro. No caso, eu trabalho na escola Judite Duarte de Oliveira. E aí fica a critério de cada professor, certo? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu vou criar, eu sugiro a vocês, por experiência que eu já tenho de trabalhar com Google Formulários há muito tempo, eu sugiro a vocês, esse método que eu estou ensinando são para professores que trabalham comigo, mas pode auxiliar outros professores aqui da rede, certo? Então vamos lá, eu sugiro que criem primeiro a pergunta nome completo. Por quê? Assim que o aluno abrir o questionário, ele vai precisar digitar o nome dele, certo? Então a gente cria nome completo, 2 pontos. Automaticamente o Google às vezes já coloca como resposta curta. Como eu estou gravando o vídeo, meu computador está um pouquinho lento, então eu tive que colocar manual, mas ele já cria isso, certo? Então a gente sempre não esquece de definir obrigatória. A gente tem que deixar azulzinho para que valide, certo? Então, o excluir, ele vai excluir essa pergunta, no caso de eu errar ou não quiser fazer dessa forma, esse botão serve para excluir toda essa pergunta, toda essa área branca aqui, ó. E aqui a gente pode duplicar essa pergunta. Às vezes tem perguntas que vão ser parecidas, a pessoa só vai alterando as respostas, certo? Então, vamos lá. Eu deixo sempre com 0 pontos, né? O nome geralmente não vai valer ponto. E a gente vai para a próxima pergunta. A gente clica aqui no botão de mais e cria a próxima pergunta. A minha base vai ser essa avaliação aqui, ó. Eu já peguei isso que a gente já usou há algum tempo. A gente só vai copiar lá para dentro. Isso é para facilitar a vida do professor. Vamos supor que ele já tem algumas atividades preparadas de alguns anos anteriores, ou ele já criou sua própria prova no Word, então ele vai apenas copiar, tá? Ó, eu copio a pergunta, Ctrl C, ou quem não sabe dar o Ctrl C pode clicar no botão direito do mouse e copiar. Então a gente vai lá para nossa pergunta e só cola. Dá um Ctrl V ou colar, certo? Colamos a pergunta. Agora, como a gente vai inserir as respostas? A gente pode inserir uma a uma, ó, só clicando aqui
ir colocando, inserindo uma a uma. Mas eu vou ensinar de uma maneira mais fácil, certo? Então a gente vai, copia todas as respostas. Vocês estão percebendo que já está em linha, tem que deixar bem alinhadinho. Não adianta eu fazer isso aqui. Eu tenho que selecionar exatamente aquilo que eu quero, para que o Google copie tudo certinho. E dou um Ctrl C. Acho que eu dei um Ctrl C, ó. Eu só clico na primeira opção e dou um Ctrl V. Olha só, ele já jogou todas as respostas certinhos, né? E agora, como a gente vai definir qual dessas respostas que está valendo ponto? Eu vou lá na minha questão, vejo qual é a alternativa. No caso meu aqui é a B. Eu vou lá e vou definir que a questão, a letra B, é a que vai valer 1 ponto. Eu posso alterar, né? Se eu quiser dar peso para a minha prova e cada questão dá um peso, eu posso alterar ali. Então eu defini que a questão B é a resposta correta, beleza? E concluo. Eu posso colocar aqui em cima, ó, questão 1, traço 1, certo? Isso fica a critério de vocês, tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque depois, em outros vídeos, eu vou explicar para vocês alguns outros macetes, porque às vezes é interessante a gente deixar um aqui ou não colocar, tá? Então, vamos lá, pergunta 2. E assim por diante, a gente vai fazendo nas outras, certo? Ó, eu copio a pergunta, olha só como é rápido. Eu colo, agora eu pego as respostas, copio, colo e posso colocar como questão 2, certo? Agora eu vou definir qual é a resposta certa. No meu caso é a A, 3 dias. Então eu vou lá, clico em 3 dias, ok. E assim eu vou fazendo. E aí por diante a gente vai fazendo várias questões, certo? Lembrando que essa prova que eu estou fazendo nesse vídeo, ela não tem figuras. Vocês estão percebendo? É só textos. Isso facilita no copiar e colar, entendeu? Mas vai ficar mais fácil de o professor fazer. Mas há a possibilidade de a gente inserir imagens na pergunta, imagens na resposta. A gente pode inserir um texto apenas sem ser pergunta. Ó, eu vou criar uma imagem para que nosso aluno consiga ver. E isso vai servir para outras disciplinas, entendeu? Então, ó, a gente pode inserir imagem, fazer upload. O que é fazer upload? É pegar do meu computador para dentro do formulário. Eu posso pegar da câmera por URL, que é URL é site, a gente pode pegar direto de um site, pode usar fotos do Google Drive, que é o nosso armazenamento em nuvem, ou pesquisar imagens do Google, certo? Mas em outro vídeo eu detalho para vocês como inserir as imagens aqui dentro e como fazer para inserir questões na pergunta as imagens e na resposta as imagens também, tá certo? Então, como a gente já criou essas duas perguntas e já está valendo 1 ponto cada, eu vou ensinar para vocês algumas configurações aqui do formulário, certo? Por exemplo, esse botão é complementos. Eu não utilizo muito, isso a gente vai ver em outros vídeos mais para frente, o que é um complemento, certo? Aqui, botão de personalizar o tema. A gente pode definir um tema para ficar mais... Se a gente quer alterar a cor ou se a gente quer alterar outras coisas, a gente pode escolher uma imagem para botar de fundo também, certo? A gente aqui, o olhinho é para visualizar como o nosso aluno vai ver a prova. Olha como o nosso aluno está vendo a prova no momento, tá vendo nessa, ó. Então, tá bem bonitinha, é isso aí. Só tem 2 perguntas, mas o objetivo aqui é a gente ser rápido no vídeo também, para não perder muito tempo. Voltamos na outra aba, mostrar as outras e configurações. O que é essa configurações? Aqui é um passo importante para que vocês consigam fazer que todo mundo acesse a prova, certo? Então, coletar endereço de e-mail, para que serve? Quando o aluno clicar lá dentro da sala de aula de vocês, eles vão ser ele vai coletar o e-mail que está logado no Google Sala de Aula. Por padrão na minha escola, eu tiro isso porque muitos alunos às vezes acabam esquecendo o e-mail, acabam demorando muito para inserir o seu e-mail e isso prejudica. E isso eu estou falando dentro de uma escola, dentro da sala de aula, né? Quando a gente tem apenas 50 minutos para fazer a prova. Em casa podem até deixar, só que alguns alunos podem apresentar alguns problemas com relação a isso. E aqui é necessário fazer login, ó. O aluno tem que fazer o login com a conta institucional que ele recebeu da escola, certo? Eu também tiro isso. Isso é uma prática da minha escola, cada um vai seguir o seu método, né? Eu sei como controlar isso, então eu tomei essa decisão, certo? Porque para mim facilita muito mais.
Depois tem o canal Apresentação. O que é essa apresentação? Mostrar barra de progresso, ou seja, quando ele... Vamos supor que a gente está com 10 questões, fazendo 10 questões. O aluno vai saber que ele já atingiu, fez a primeira pergunta, atingiu 10% da prova. Depois ele vai aparecendo uma barrinha de progresso. Isso não tem tanta necessidade de deixar. Embaralhar a ordem das perguntas. Aqui é um passo importante quando eles estão fazendo dentro de sala de aula isso. Porque ele vai embaralhar a ordem das perguntas. Ou seja, o amigo que está fazendo a prova aqui, ele não vai conseguir colar do amigo do lado porque vai estar embaralhado. Ele não vai saber que ordem que está as perguntas. Tá certo? Então esse botão serve para embaralhar as perguntas. Mas para nós, enquanto professor, não. A ordem sempre é a mesma para nós, só na visualização do aluno que ele muda, tá certo? E aqui, mostrar link para enviar para outra pessoa, isso é muito importante, eu deixo desabilitado. Então ninguém vai conseguir pegar esse link e jogar para outra pessoa que faça a prova, certo? E aqui é uma mensagem de confirmação, eu posso deixar aqui, muito obrigado. E aí fica a critério de cada professor deixar uma mensagenzinha, se quiser, né? Isso é opcional, certo? E o que é esse teste? Automaticamente o Google, quando a gente criou a atividade com teste lá dentro do Google Sala de Aula, ele já veio com isso ativo. Então essa dica é muito importante porque ele já está ativo automaticamente, certo? Quando a gente cria um formulário lá pelo Drive, que a gente não acessou pelo Google Sala de Aula, ele vem desabilitado, ó, vem esse padrão aqui. E aí a gente não consegue, quando ele vem desabilitado, a gente não consegue inserir as notas lá dentro dele, certo? Então eu vou mostrar para vocês, quando a gente não cria teste, ó, a gente não consegue definir aqui a chave da resposta. Lembra que tinha aqui chave da resposta? Eu preciso ir lá em configurações, teste e habilitar para que consiga validar a nota, consiga determinar a nota para cada questão, certo? Então aqui, ó, liberar nota imediatamente após o envio, isso vai ficar a critério de cada professor. Tem professor que gosta de, já terminou o questionário, já vai liberar a nota, o aluno já vai saber quanto ele tirou, beleza? Outros preferem, não quero liberar nota, vai ficar só para mim, depois eu repasso aos meus alunos, eu corrijo e mando para eles, beleza? As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, perguntas corretas e os valores. Vai ficar a critério de cada professor. Valores, ele vai mostrar a nota que o aluno tirou. Por exemplo, 10 questões, ele acertou 8, vai mostrar ponto 8 lá. Entendeu? Isso vai ficar a critério de cada professor, tudo bem? Então, resposta correta, ele não vai mostrar a pontuação que ele tirou, mas vai mostrar quais as alternativas que ele acertou. Vai aparecer um Vzinho verde depois que ele envia o formulário. E aqui é a mesma coisa, só que para errada, daí vai aparecer um Xzinho vermelho mostrando quais as questões que o aluno errou, certo? Por padrão, na escola eu deixo tudo desabilitado. Esse é o padrão que eu uso na minha escola, certo? Mas aí vai de cada um de vocês fazerem os testes, saber o que precisa ser alterado ou não, mas o padrão que eu uso na minha escola são esses aqui. Eu não deixo liberado nada, os alunos só vão saber depois que o professor viu as questões e as respostas, certo? Então, esse vídeo até aqui foi como fazer a prova valendo nota em cada questão, certo? O objetivo desse vídeo era mostrar as configurações que eu uso no Judith para ajudar os meus professores, tá? Nos próximos vídeos eu vou ensinar para vocês como mudar as imagens ali dentro de cada pergunta, inserir vídeos ou para outras disciplinas como geografia, história, ciências que precisam trabalhar com bastante imagem. A gente vai fazer uma outra provinha utilizando alguns macetes de como colocar imagem lá dentro, facilitando a vida de vocês. Tudo bem? Então, e depois também vai ter outros vídeos que eu vou mostrar para os professores como fazer uma análise de dados das respostas que a gente recebeu dos nossos alunos. Então os próximos vídeos serão referentes às respostas e análise de dados feito de todas as provas, tudo bem? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a criar suas provas, seus testes e suas avaliações, certo? Muito obrigado, deixe o seu like, se inscrevam no canal para que depois vocês tenham atualizações dos próximos vídeos referente às provas bimestrais, as provas online, tudo bem? Espero ter ajudado e até a próxima.